Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Agora a gente vai começar a ver um pouco dos compostos que têm oxigênio além de carbono e hidrogênio. E a gente vai começar existem, de acordo com a posição do oxigênio e com a forma como o oxigênio está ligado, a gente tem mais de um tipo de composto. Não é igual, só tem carbono e hidrogênio, é hidrocarboneto. Tem carbono, hidrogênio e oxigênio, é outra coisa. Um outro composto, é um álcool. Não, existem vários outros. Hoje nós vamos focar em 5 aqui, 3, 5, isso. E próxima aula eu continuo falando de outros, né? Existem outras classes. Enfim, então, como a gente, só revisando, como a gente já falou, o carbono ele pode se ligar a outros átomos, né? Principalmente, aqui está em ordem em que aparece hidrogênio, oxigênio, não, nitrogênio é mais que enxofre, não está na ordem não, esquece. Então, a gente tem várias moléculas diferentes e isso nos dá os grupos funcionais, de acordo com e esses grupos, normalmente eles têm propriedades químicas e físicas semelhantes, então isso acontece também aqui nos compostos oxigenados. Então, os hidrocarbonetos, nós já vimos, e aí eu tenho alcanos, né, ou alcan-an, alcano, alceno, alcino, são classes de hidrocarbonetos em que tem, an, en, in. O que muda? Simples, dupla e tripla. Alcadieno, dien, significa o quê? Que vai ter duas duplas e assim vai, né? Ali os nomes, não vou falar muito. A gente tem as cadeias cíclicas, que pode ser cicloalcano ou cicloalceno, né? E os aromáticos, que são aqueles que têm o fenômeno da ressonância. E aí a gente tem outras classificações dos hidrocarbonetos. Essa aqui são as classificações quando a gente só tem carbono e hidrogênio. Não vou voltar tudo, não vai dar muito trabalho. A gente só tem carbono e hidrogênio. Então, alcano, alceno, alcino, né? Vai mudando o que aí? An, en, in. Vai mudando se tem dupla ou se tem tripla. Cicloalcano, cicloalceno e aromáticos. É um tipo de cadeia cíclica, um tipo de hidrocarboneto, mas que nele ocorre o fenômeno da ressonância. E as funções oxigenadas são aquelas que agora, além de ter carbono e hidrogênio, elas têm oxigênio também. E aí tem vários tipos. A gente vai estudar principalmente os álcoois, fenóis, éteres, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos e os derivados desse ácido. A gente tem sais, tem ésteres e a gente vai ver mais pra frente, né? E muitos desses compostos oxigenados, eles têm importância biológica, tipo açúcar, amido, glicerina, colesterol, né? E assim vai. Então a gente, olha só, o oxigênio ele pode estar ligado de várias formas diferentes. Olha só, aqui eu tenho 2 oxigênios na ponta da cadeia, 2 oxigênios no meio da cadeia, um oxigênio só aqui, um OH, hidroxila. Então, de acordo com a forma como o oxigênio aparece, a gente tem funções diferentes. Aqui eu tenho álcool, aqui eu tenho fenol, aqui eu tenho aldeído, cetona, ácido carboxílico, éster, anidrido, éter e assim vai, né? Então vamos começar pelo primeiro, que é o álcool. O que vem a ser o álcool? É aquele composto que tem um carbono sp3, ou seja, carbono que não faz dupla nem tripla. Carbono sp3 é aquele que só faz ligação simples, ligado em OH, em hidroxila. E independente de estar em ciclo ou não, o carbono ele é simples, só faz ligação simples, está ligado em OH, ele é um álcool. E a nomenclatura fica parecida, a diferença, olha só, a gente vai ter prefixo, que é o número de carbonos, igual era met, et, prop, but, pent, ex, hept, octenon e dec. Infixo, que é se tem dupla, tripla, né, an, en, in, se tiver duas de en, de in, assim vai. O que muda agora, ó, é que quando era hidrocarboneto, terminava em O. Agora que é álcool, termina em ol, né, álcool, termina em ol. E eles podem ser classificados também em primários, secundários e terciários, os álcoois. Quando eu tenho, e como que eu classifico? Eu olho a classificação do carbono ligado em OH. Se o carbono ligado em OH ele é primário, lembra, carbono primário é aquele ligado em um carbono só. O álcool é primário. Se o OH estiver ligado em um carbono secundário, que é aquele ligado em mais 2 outros carbonos, o álcool é secundário. E se ele estiver ligado em outros 3 carbonos, o álcool é terciário. Então, só relembrando a nomenclatura,
eu tenho o início, que é o número de carbonos, né, o prefixo, o infixo, que me diz se tem dupla ou tripla, e o final, que é o que está relacionado à função. No caso de álcool, vai terminar em ol. Então, o início é a mesma coisa, met, et, prop, but, pent, ex, ept, oct, non, dec, e aí passou de 10, igual eu mostrei antes, um dec, dodec, tridec, e assim vai. O meio é se tem só ligação simples em an, dupla em, tripla em, duas duplas de en, de in, tudo que nós vimos até agora. Ah, eu acho que eu não falei com vocês. E quando aparece uma dupla e uma tripla? A gente coloca no nome. Coloca primeiro a dupla e depois a tripla. E se precisar, coloca um número aqui entre elas. Por exemplo, 2 em, 4 in, né? A gente coloca um número também separando a dupla e a tripla. E aí, no caso de hidrocarboneto, termina em O. No caso de álcool, vai terminar em OL. Lembrando que para cadeias ramificadas podem ter radical. Radical é só o prefixo que se refere ao número de carbonos e termina em il. Então, esse aqui, 2 carbonos, et, termina em il, etil, metil. Como que seria o nome desse composto aqui? A gente tem a cadeia principal com 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, esse é o hexano, né? Não, hexano não, mentira. Deixa eu tentar fazer aqui agora para vocês com a minha canetinha. Peraí. Eu tenho aqui, a gente tem aqui, ó, a nossa cadeia principal é essa. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, então, X. Uma tripla aqui, então esse aqui é o meu carbono 1, uma tripla entre carbono 1 e 2, 1, in, porque an, en, in, né? In tem ligação tripla, só tem carbono e hidrogênio, termina em O. Eu tenho um radical com 2 carbonos aqui no carbono 3, 3. Então esse aqui é o 3 etil. E um radical com um carbono só aqui no 4, então esse é o 4 metil. Ficou embolado aqui, mas tudo bem. X1-in, certo? E aí, como que seria o álcool? O álcool é a mesma coisa, só que agora termina em ol. Olha só. Vou rabiscar também, gente. Eu não consigo dar aula sem rabiscar. Pera aí. Então, vamos lá. Eu tenho um carbono só, prefixo met, só ligação simples an, e tem OH, então termina em ol. Aqui do lado, 2 carbonos, prefixo para 2 et, só ligação simples an, tem OH, então termina em ol, é o etanol, que vocês já conhecem. O metanol, acredito que vocês conheçam também. Aqui, agora, eu tenho 3 carbonos. Agora, a cadeia principal eu vou colocar sempre aquela, incluindo a minha função. Então, eu não posso fazer isso aqui, ó. Essa aqui é a minha cadeia principal, 3 carbonos, e deixo isso aqui para fora. Não, eu vou fazer minha cadeia principal, incluindo aquele carbono ligado na minha função, que é esse aqui. E isso aqui fica para fora. Então, aqui eu tenho 3 carbonos, prefixo prop, né? 3, prop. Só ligação simples, an. Agora, aqui nesse caso, eu tenho que numerar onde está o meu OH. Por quê? Ele poderia estar aqui, ó. O OH poderia estar aqui, sem esse hidrogênio aqui, não poderia? Poderia. Era a mesma estrutura? Não. Então, se poderia, então eu preciso dizer onde ele está. E eu começo a numerar sempre da extremidade mais próxima à função. Eu falei com vocês que a gente primeiro numera da extremidade mais próxima ao radical. Depois a insaturação. Se tiver radical em insaturação, a extremidade mais próxima é a insaturação. Se tiver radical em insaturação e função, é sempre da extremidade. A função ganha. A função ganha da insaturação e a insaturação ganha do radical na hora de numerar. Então, esse é o meu carbono 1, 2, 3. Então, esse é o propan. Assim como eu coloco o número antes, quando tem in ou antes do radical, eu coloco o número antes da minha função também. Então, isso aqui é a nomenclatura antiga, quando o número aparece antes, acho que eu já mostrei para vocês, né? Mas a nomenclatura atual é essa aqui de cima. Opa! É essa aqui de cima.
Então, eu tenho aqui um ol, que é OH, está ligado no carbono 1. Então, um ol, 2, e tem um radical metil lá no carbono 2. Então, 2-metilpropan, um ol. Por que eu não coloquei aqui em cima o número? Porque se o OH estivesse aqui, esse seria o meu carbono 1. O OH estando aqui, esse é o meu carbono 1. Então, não existe outro etanol, só existe um. Agora, existe propan 2-ol? Existe. Poderia o OH estar aqui, ó, tiro esse hidrogênio, e aqui estar apenas um hidrogênio. Isso aqui seria o que então? Propan 2-ol, 2-metilpropan 2-ol, porque eu tenho aqui no meio. Então, quando pode haver mais de uma estrutura, a gente precisa pôr o número para diferenciar. Aqui agora, como eu falei com vocês, ó, é parecido com o de antes, mas ó, primeira coisa, numerar a cadeia. A gente começa a numerar da extremidade mais próxima à função. Essa aqui é mais próxima do radical. Mas ó, a função 1, 2, 3, 4 me deixa o carbono lá no o OH ligado no carbono 4. Isso não pode, está errado, é da extremidade mais próxima à função. Então essa é a correta, em que a minha função vai estar no carbono 2. E aí aqui eu tenho 5 carbonos. Qual que é o prefixo para 5? Pent, só ligação simples, an. E eu tenho o OH ligado no carbono 2. Podia estar no 1, podia estar no 3, podia estar até nesse aqui mesmo. Então, pentan 2-ol. E eu tenho um radical com um carbono só, que é o metil, lá no carbono 4. 4-metilpentan 2-ol. E quando eu tenho ciclo? Olha, eu tenho um ciclo com 5 carbonos, pent, ciclo, a gente coloca antes do nome, né? E ciclo pentanol. Ao invés de terminar, se não tivesse OH, seria ciclo pentano. Tendo OH, ao invés de terminar em O, vai terminar em OL. Por que eu não coloco onde está? Porque quando é ciclo, eu começo a numerar daqui. Esse é o meu carbono 1. Se o OH não estivesse aqui e estivesse aqui, esse seria meu carbono 1. Se o OH não estivesse aqui e estivesse aqui, esse seria meu carbono 1. Então eu não numero, é simplesmente o ciclo pentanol. Aqui nesse caso, agora eu tenho radical e função. Eu começo a numerar do carbono da minha função. A função ganha do radical. Assim como era da extremidade mais próxima à função, eu começo a numerar da função. E eu faço aqui o sentido horário ou anti-horário. Eu faço o menor caminho, independente de ser horário ou anti-horário. Nesse caso aqui, o menor caminho entre eles é subindo. Então, carbono 1 e carbono 3. Isso aqui é benzeno, gente? Não é não, né? Olha só, não tem dupla nem tripla. Então, esse é um ciclo com 6 carbonos, ciclo hexan, 1-ol. Porque eu tenho agora o meu OH ligado no carbono 1 e o metil está lá no carbono 3, 3-metil ciclo hexan 1-ol. Professora, e esse que aparece o número antes? Observem que o número antes ele pode aparecer para dupla e para tripla, eu mostrei para vocês, e pode aparecer para função também. Mas nunca vai gerar dúvida. Esse 2 aqui, ele pode se referir ao pent? Não. Ele pode se referir ao an? Também não. Ele só pode se referir ao ol. Porque se eu tenho 2 penteno, significa que penteno, que esse 2 ele só vai se referir a quem? Ao en, né? Então aqui nesse caso é o ol. Quando o número aparece antes, é a nomenclatura antiga, ainda pode aparecer, mas não vai gerar dúvida, a gente sempre vai saber aonde a que ele se refere. E aqui só lembrando que aqui a gente colocou, professora, mas aqui está no carbono 1 e você colocou o número 1. Coloquei porque aqui tem o 3, mas ele não precisa aparecer, o número 1 nunca precisa aparecer, assim como aqui não apareceu, aqui não é que não precisa, aqui não tem outro ciclo pentanol, então não cabe número, porque número é só quando eu tenho outra estrutura, eu preciso diferenciar. Aqui eu coloquei 1 para mostrar que eles estão na posição 1, 3, mas eu poderia simplesmente sumir com esse 1 daí. E aí, então, vamos dar os nomes agora para essas estruturas. Eu tenho aqui, ó, 2 carbonos, prefixo et, só ligação simples, an, OH, é o mesmo que a gente fez antes, né? Etanol. Aqui, um carbono só, met, só ligação simples, an, tem OH, metanol, é o mesmo que a gente fez antes. No slide anterior.
Aqui eu tenho um ciclo com 4 carbonos, então eu tenho ciclo but, 4 é but, an, que só tem ligação simples, e eu tenho um H, então é ol, tá no carbono 1, porque como eu falei, o carbono que tiver ligado é 1. Aqui agora, olha, eu tenho uma estrutura, minha cadeia principal é essa, a extremidade mais próxima em saturação tá aqui na direita, mas eu falei que a gente começa a numerar da extremidade mais próxima a função, então esse é o meu carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acho que eu tô melhorando aqui na minha caneta, hein? Então eu tenho aqui 7 carbonos, qual que é o prefixo? Ept, an, en ou in. En está entre os carbonos 5 e 6, então 5, en. Eu tenho ol, que é o H, tá ligado no carbono 2, eu preciso falar onde ele tá, porque ele poderia estar em vários outros carbonos, inclusive no 1. Então, 2 ol. E eu tenho um radical com um carbono só, que é o metil, que está ligado lá no carbono 3. Então, 3-metil, ept, 5-en, 2-ol. Um bom nome para vocês colocarem no cachorro de vocês. Aqui agora, 3 carbonos, prefixo prop, an, en ou in, an. E aqui agora, ó, esse é o ol, né? Tá no carbono 1. Poderia estar aqui no 2? Poderia. Então, existe o propan 1-ol e o propan 2-ol. E aqui no 3, esse aqui não é 3, esse aqui é 1, né? Porque a gente passa a numerar a partir daqui, se ele estivesse aqui. Então, esse é o propan 1-ol ou simplesmente propanol, porque eu falei que o 1 não precisa aparecer. Se fosse o 2, beleza. Aqui, ó. Aqui eu tenho 3 carbonos. Então, também é prop. An, que só tem ligação simples. Mas nesse caso eu tenho OH ligado no carbono 2, então propan 2-ol, propanol ou propan 1-ol, mesma coisa, e propan 2-ol. Aqui agora, ó, a cadeia principal, tá aqui. A extremidade mais próxima à função é essa, 3, 4. E aí, então, 4 carbonos, prefixo but, butan, que só tem ligação simples. Eu tenho um ol, uma hidroxila lá no carbono 2, butan 2-ol, e eu tenho um radical com um carbono só, que é o metil, que está lá no carbono 3. Então, 3-metil-butan 2-ol. Seguindo aqui. Observem que agora, na minha cadeia principal, no mesmo carbono eu tenho o ol e eu tenho o radical. Faço normal, do mesmo jeito. Então, eu venho aqui, ó, 4 carbonos, prefixo para 4 carbonos é but, butan. A extremidade mais próxima é essa, então butan 2-ol. E eu tenho um radical metil, que está lá no carbono 2. 2-metil, butan 2-ol. Mesmo número, repete, repete. Aqui agora, ó, a cadeia principal é essa. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, ept. Aqui tem um fato interessante. A extremidade mais próxima, aqui está no carbono 1. Se eu começar a numerar, aqui vai estar no 1 e aqui vai estar no 7. Se eu começar a numerar aqui vai estar no 1 e aqui vai estar no 7. Quem vai desempatar? Primeiro eu vou ver se tem dupla ou tripla. Ele desempata. Se ele não tiver, o radical desempata. Nesse caso, eu tenho dupla, então eu vou da extremidade mais próxima à dupla. Então, esse vai ser meu carbono 1. Então, eu tenho an, en ou in. En está lá entre os carbonos 2 e 3, então 2-en. Eu tenho 2 álcoois, 2 OHs, então é 1,7 diol. Por quê? Poderia estar em outros carbonos? Poderia, então eu tenho que colocar onde estão esses 2 OHs, e assim como 2 duplas é de en, 2 triplas é de in, 2 álcoois é diol. Para eu dizer que tem 2, é o di. E aqui eu tenho um radical com 2 carbonos, que é o etil, que está lá no carbono 4. Então, 4 etil, ept 2-en, 1,7 diol. Aqui agora eu tenho um ciclo com 6 carbonos, ciclo X
Só ligação simples, an, OH, OL. Vou colocar, nem vou pôr o número, gente, porque eu já falei que ele é 1. E agora eu vou no sentido horário ou anti-horário. Eu faço o menor caminho. O menor caminho, nesse caso, é subindo aqui, ó, porque senão vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Vai estar no 4 e no 5. Se eu fizer aqui 1, 2, 3, 4. Então eu tenho radical metil com um carbono só no carbono 3 e um radical com um carbono só no carbono 4. Então, opa, vou pôr aqui em cima, tá? 3,4 dimetil, para dizer que tem 2 radicais metil, né? Ciclohexanol. Ou ciclohexan 1-ol, se quiserem colocar, mas como eu falei, o 1 não necessariamente precisa aparecer. Finalizando aqui agora, a cadeia principal é essa. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos também, an, porque só tem ligação simples. Eu tenho OH, que é um ol, tá em qual carbono? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Então eu começo a numerar daqui. Então eu tenho um ol lá no carbono 3, hexan 3, ol. E eu tenho um radical metil lá no carbono 3 também. Então 3 metil, hexan 3, ol. Uma outra nomenclatura usual é a gente colocar o nome do grupo orgânico, né? Então, por exemplo, eu coloco aqui, por exemplo, eu tenho 2 carbonos, então esse aqui seria o etano, né? Se isso aqui, vou desenhar também. Se isso aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui, eu esqueci como é que faz, para vocês conseguirem ver melhor, mas acho que vai me atrapalhar a escrever, mas tudo bem. Se isso aqui fosse o hidrocarboneto, seria o etano, né? Então, eu pego esse et aqui, ou seria o etanol também. Então, ao invés de ser etanol, eu coloco a palavra álcool antes, álcool, vai terminar em ílico, e eu coloco o prefixo et. Então, esse é o álcool etílico, né? É só colocar ílico, palavra álcool antes, etílico, ílico no final, e antes colocar o prefixo. Eu falei com vocês que isso aqui era o isopropil, quando está ligado aqui no meio. Falei com vocês, isopropil, terquibutil, secbutil, volta lá naquela aula. Então, se esse é o isopropil, esse aqui seria o isopropanol. Ou propan 2-ol, pode ser também. Ah, professora, você falou propan 2-ol, né? Propan 2-ol. Pode ser? Pode. Mas quando eu tenho também, como esse aqui é em forma de radical, é o isopropil, isso aqui poderia ser o isopropanol. E por fim, esse aqui, se é o isopropanol, eu poderia simplesmente colocar a palavra álcool antes, ílico, e aí isoprop, que é o prefixo. Então, álcool isopropílico. É uma nomenclatura usual do álcool. Os álcools eles podem ser classificados em monoálcool, diálcool, triálcool. O que é isso? O que vem a ser? Gente, se eu tenho um composto com um OH, ele é um monoálcool. Se ele tem 2 OHs, ele é um diálcool, diol, ou monol, diol, e assim vai, né? E primário, secundário e terciário, como eu falei, ó, esse carbono aqui, se ele está ligado em OH, isso aqui é um álcool terciário, porque esse carbono é terciário. Mas se esse aqui está ligado em OH, isso aqui é um álcool primário, porque esse carbono é primário. Se eu tenho esse aqui, esse carbono, ele é secundário. OH ligado em carbono secundário é um álcool secundário. E assim vai. Os enóis, eles são um grupo, eu falei com vocês que para ser álcool tem que ter carbono ligado em OH e o carbono é sp3, ou seja, o carbono só faz ligação simples, ele não faz ligação dupla nem tripla. Quando eu tenho um carbono que faz dupla e esse carbono não é na mesma molécula, olha só, se eu tenho isso aqui,
Isso é um álcool, porque o carbono ligado em OH só faz ligação simples, a dupla tá para cá. Mas quando eu tenho o mesmo carbono que faz dupla ligada em OH, a gente fala que é uma classe especial, que é o enol. É a mesma coisa, gente, o nome. É porque a gente vai precisar de entender o enol melhor quando a gente for estudar isomeria. Mas a nomenclatura é a mesma, porque olha só, antes era an, agora é en, e termina em ol. Então é a mesma coisa, eu vou vir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então esse é o X. 1, 2, 3, eu tenho o OH está lá no carbono 3. O que acontece aqui é que o OH e a dupla estão no mesmo carbono. Então, X3 enol, para dizer que é um enol, e eles estão, a dupla e o OH está no carbono 3. Mas é en de dupla e ol de álcool. Se fosse, se não tivesse a dupla, seria an. Então, é tudo a mesma coisa, né? E aí aqui agora eu tenho, aqui, desculpa gente, aqui eu coloquei que eles estão no mesmo carbono, então 3 enol, ou eu coloco 3 en, 3 ol para dizer que eles estão no mesmo. Por quê? Porque eles podem estar em carbonos diferentes. Não, confundi de novo. Não. Deixa eu voltar aqui, desculpa aí, erro de gravação. Vamos lá, eu tenho, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, eles estão no mesmo carbono, é o mesmo carbono fazendo dupla ligado em OH. Confundi total ali no final, no início que eu falei certo. O mesmo carbono fazendo dupla ligado em OH. E esse carbono é qual? É o 3. Então, X3 em 3ol, né? Porque eu estou falando aonde está o meu OH e aonde está a minha dupla. Eu poderia colocar 3 enol? Poderia também, para dizer que é um enol, né? Porque os dois estão no mesmo carbono. Nesse caso aqui, eu tenho que eles estão no carbono 3 e são 4 carbonos. Então aqui eu tenho but, vou escrever aqui, but 2 em 2ol, igual eu faço do álcool, né? Em ol, mesma coisa, o but 2-enol para mostrar que é um enol. Mas a nomenclatura, gente, é igual, é a mesma coisa. A gente vai ver diferença entre enol e álcool quando a gente for estudar lá na frente isomeria, como eu falei. Mas a nomenclatura é igual. Se eu não falasse que existe o enol, só de fazer a nomenclatura do álcool, vocês já conseguiriam fazer a nomenclatura aqui. Isso aqui é a isomeria, não vou falar agora com vocês. Os fenóis são aqueles que têm o H ligado em anel aromático. E eu falei com vocês, já fiz uma aula só para falar o que é anel aromático. Então, quando eu tenho o H ligado em anel aromático, observem que aqui nesse caso, esse carbono ele não é sp3. Todos os carbonos aqui são sp2, né? Então, eu não tenho, não é álcool. Quando eu tenho OH ligado em anel, eu tenho o que a gente chama de fenol. E aí, só lembrando que vem a ser um composto aromático, né? Como eu falei com vocês, quando eu tenho o ciclo hexano com duplas alternadas, a verdade é que eu não tenho nem essa estrutura e nem essa, porque a distância de ligação é igual entre todos os carbonos, o que mostra que não é necessariamente nem dupla nem simples, e a distância entre elas é menor do que a distância de uma simples, mas maior do que a distância de uma dupla. Então, o que a gente tem é um híbrido, que a gente chama de híbrido de ressonância, que é a mistura desses dois. E aí, então, a gente consegue... O que vem a ser ressonância? É quando os elétrons mudam de posição nos átomos, mas o átomo não muda. Então, quando eu tenho aqui, ó, como eu falei com vocês, o que muda são os elétrons π. Então, os elétrons π, eles mudam de posição, mas o carbono e os hidrogênios continuam todos no mesmo lugar. Isso é o fenômeno de ressonância. E quando eu tenho essa mistura entre esses dois, a gente fala que a gente tem um híbrido de ressonância, que na verdade, quando eu tenho benzeno, eu não tenho nem essa estrutura e nem essa. Eu tenho a mistura entre esses dois. Essa mistura é o que a gente chama de híbrido de ressonância. Existe ressonância em outros compostos, né, como eu falei com vocês, mas o que a gente foca agora é na orgânica. Então, como eu falei, a ligação simples e a ligação dupla. A ligação
do benzeno não é nem tão grande quanto a simples e nem tão pequena quanto a dupla e é igual em todos. Então a gente tem, na verdade, essas duas estruturas não existem, o que existe é essa estruturazinha aqui. Então, quando eu tenho o benzeno com um radical ligado, é o metilbenzeno, eu mostrei na última aula. Mas quando eu tenho o benzeno ligado em OH, agora eu tenho fenol. Eu falei com vocês, e é daqui que vem, né? Eu falei com vocês que quando eu tenho isso aqui ligado em uma cadeia, isso aqui, se eu ligo isso aqui em uma cadeia carbônica qualquer, isso aqui como radical é fenil, né? Quando eu tenho o benzeno ligado em OH, eu tenho o fenol. E aqui alguns hidrocarbonetos, benzeno, naftaleno, antraceno, tolueno, que na aula eu mostrei, foi só na mesa digitalização, desenhando aqui, então aqui eu estou mostrando para vocês, né, alguns compostos, e quando eu tenho OH ligado no benzeno, eu tenho fenol. Quando o benzeno, ele vira radical, isso aqui está ligado em alguma coisa, é fenil, e existe o benzil, observem. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Quando eu tenho uma estrutura assim, e aqui tá ligado isso aqui é o fenil. Se eu tenho ligado aqui dessa forma, isso aqui tudo é um radical, não é fenil. Esse é o benzil. Então essa é a diferença entre fenil e benzil, certo? Acho que a gente vai ver, entender isso melhor também na forma de exercício. Então, como que a gente dá o nome para os fenóis, né? Os fenóis também terminam em ol, igual os álcools, ou a gente coloca o prefixo hidroxi antes do nome. Existem essas duas formas. Então, se esse é o benzeno, ele vira benzenol, né? Termina em ol. Ou eu coloco hidroxi antes, hidroxibenzeno, como se hidroxi fosse um radical. Assim como existe o metilbenzeno, existe o hidroxibenzeno. Eu trato o OH como se fosse um radical. Qual é o nome do radical OH? Hidroxi, é mais ou menos isso. Ou fenol comum, porque é o fenol mais simples. Aqui agora ó, eu tenho OH e CH3. Então eu começo a numerar da função. Então OH eu vou tratar como radical. Então eu tenho, OH ligado aqui no carbono 1 e o CH3 no carbono 2. Vou tratar como radical 1 hidroxi, 2 metilbenzeno. Ou, olha aqui, orto. Lembra que eu falei que orto é a mesma coisa, ou a letra O significa substituintes 1 e 2? Então eu tenho aqui, ai sumiu meu negócio, O hidroxi. Eu não falei do tolueno com vocês. Quando eu tenho também o metilbenzeno, ele pode ser chamado de metilbenzeno, como a gente falou, ou de tolueno. Existe a forma mais comum da gente chamar. Ao invés de eu falar metilbenzeno, eu falo tolueno. Então, tolueno nada mais é do que um benzeno ligado em CH3. Então, aqui eu tenho o ortohidroxitolueno, que eu estou dizendo que eu tenho tolueno, que é o benzeno ligado em CH3, e na posição orto eu tenho o OH. Aqui, esse é o benzenol ou hidroxibenzeno, esse aqui, benzeno 1,2 diol, porque eu tenho 2, né? Ou 1,2 de hidroxibenzeno, como se fosse 2 radicais metil, seria 1,2 de metil. Ou eu coloco 1,2 de hidroxi, né? Como eu falei, eu trato como radical. E aí vem aldeídos e cetonas. Quando o carbono faz dupla com oxigênio, agora a gente tem dois tipos. Olha, agora não é mais OH, agora tem um carbono fazendo dupla com oxigênio, sumiu hidroxila. Quando o carbono fazendo dupla com oxigênio, ele é terminal, ou seja, ele está no final da minha estrutura, um carbono terminal, ele é um aldeído. Então isso aqui está no final, tá, ó, esse carbono não tem mais nada para cá além de hidrogênio, não tem mais carbono para cá. Se não tem mais carbono para cá, esse é um carbono terminal, então ele é um aldeído. Esse carbono fazendo dupla com oxigênio está ligado em dois outros carbonos. Então ele está no meio da cadeia, ele não é terminal, então é uma cetona. Cetona, não é acetona. Aqui eu tenho um ciclo, carbono está no meio, ele não está no final da estrutura, né? Não tem como se ele está no ciclo, então isso é uma cetona. Agora aqui eu tenho esse carbono,
que pra cá só tem hidrogênio. Aqui não tem carbono. Eu falei que quando aparece alguma coisa não tem carbono. Então isso aqui é um carbono terminal. Então isso é um aldeído. Como que a gente dá um nome para cetonas? É a mesma coisa, mas agora ao invés de terminar em ol, hidrocarboneto termina em O. Álcool termina em ol. Cetona termina em ona. Então eu venho aqui, ó, minha cadeia principal, 1, 2, 3, 4 carbonos, prefixo but, só ligação simples an, e cetona. Então esse aqui é uma butanona. Eu coloco ona no final. Precisa pôr o número aqui? Não. Por quê? Porque não existe outra butanona. Por quê? Se estivesse aqui, isso é um aldeído, tá no final, terminal. Se estivesse aqui, isso aqui também é um aldeído. E se estivesse nesse carbono aqui, esse aqui passaria a ser o número 2. Aqui é o número 2, esse aqui passaria a ser o número 2. Então só existe uma butanona que é essa. Essa aqui, 3 carbonos, prefixo prop, só ligação simples an, aqui ona. A propanona é a menor cetona que existe. Tem como fazer cetona com 2 carbonos? Não tem. Por quê? Porque quando eu faço uma cetona, quando eu faço 2 carbonos, sempre, nunca vai estar no meio, sempre vai estar no final da estrutura, independente de qual carbono eu coloco. Então não existe. Então a menor cetona para existir, carbono fazendo dupla com oxigênio entre carbonos, para ser cetona tem que estar entre carbonos, para ser aldeído tem que estar na extremidade. Aqui não tem como estar entre carbonos, então a menor cetona que existe, ela obrigatoriamente tem 3 carbonos, é a propanona. E a propanona, que é a menor cetona que existe, é o que vocês conhecem como acetona. Então a acetona, aquela de tirar esmalte, ela é a propanona, que é a menor cetona possível. Vou vir aqui agora, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, prefixo pente. Eu começo a numerar da extremidade mais próxima à minha função, então esse é o carbono 1, 2, 3, 4, 5. An, en ou in, em, tá lá na ligação 3, pente 3 em. E eu tenho a ona lá no carbono 2, 3 em, 2 ona. Aqui agora, 1, 2, 3, 4, 5, pente, só ligação simples, então an. E agora essa ona, eu preciso colocar o número dela? Preciso, porque aqui está no carbono 3. Poderia estar no 2? Poderia, continuaria entre carbonos. Então, pente, pentan, 3, ona. Subir aqui agora. Ah, aqui ó, é a mesma coisa. O de baixo é pentan também. Mas qual que é a diferença? Começa a enumerar da extremidade mais próxima. É que agora não está no carbono 3, está no carbono 2. Então essa é a pentan 2 ona. Aqui agora, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Pentan. Só ligação simples, então an. E aí começa a numerar da extremidade. Ah, agora ó, se eu começar a numerar daqui, 1, 2, 3. Se eu começar a numerar daqui, 1, 2, 3 também. Então a função vai estar no carbono 3 de um jeito ou de outro. Quem vai desempatar? O radical. Então se a dupla, se tivesse, não tem dupla, então quem desempata é o radical. Então eu tenho que numerar a partir daqui. Então eu tenho pentan 3 ona. E eu tenho um radical com um carbono só, que é o metil, lá no carbono 2. Então, 2 metil pentan 2 ona. Aqui agora, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos também. Vou tentar escrever aqui, ó. Pente. An, en ou in, em. Começar a numerar da extremidade mais próxima à minha função. Então, o en tá lá no carbono 3, né? Pente 3 em. A minha ona tá lá no carbono 2, minha cetona, 2 ona. E um radical com um carbono só, que é o metil, que está lá no carbono 3. 3. Então, 3 metil, pente 3 em, 2 ona. Ficou meio embolado aqui, mas é esse aqui, ó. 3 metil, pente 3 em, 2 ona. E quando eu tenho
Pode ter duas cetonas? Pode, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, prefixo pente, só ligação simples an, e eu tenho cetona no carbono 2 e no carbono 3. Começa a numerar da extremidade mais próxima. Se eu começasse a numerar daqui, seria 1, 2, 3 e 4. Daqui, 2 e 3. Então, 2,3 diona. Assim como eu coloco diol para 2 álcoois, dien para 2 duplas, eu coloco diona para 2 cetonas. E o pentano, a gente coloca aqui a letra O quando tem o di para ficar... Lembra que antes, quando era an, en, in, colocava o a? No caso, quando tem di de função, a gente coloca o O para ficar mais fonético também. Os aldeídos são até um pouco mais fáceis porque eles vão estar sempre na extremidade. Então, se eu não tenho outra função e se eu não tenho mais de um aldeído, eu não preciso nem pôr um número para ele, porque ele vai sempre estar no carbono 1, a não ser que tenha outra função ou que tenha mais de um aldeído. Então, aqui, ó, um carbono só, prefixo met, an, en ou in, an, e só hidrogênio, carbono não está entre carbonos fazendo dupla com oxigênio, então é aldeído. Aldeído termina em al. Carbono terminal, final. Se não tiver no meio, entre para ser cetona, tem que fazer dupla com oxigênio e o carbono tem que estar entre carbonos. Não está entre carbonos, é aldeído. Aqui agora, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, pente, só ligação simples, an. E carbono terminal fazendo dupla com oxigênio, pentanal. Preciso pôr o número? Para estar aqui é o carbono 1. Se tiver aqui vai ser o carbono 1. Se tiver em qualquer um outro não vai ser aldeído. Então não preciso pôr número, porque vai estar no carbono 1. 1, 2, 3, 4, 5 também. Aqui também é pente. Só ligação simples, an. Esse carbono vai ser 1, então pentanal. Eu tenho um radical com um carbono lá no carbono 2. Então, 2-metil pentanal. Aqui agora, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, prefixo but, só ligação simples, an, carbono terminal, fazendo dupla com oxigênio, então é aldeído, termina em al, ele vai ser o carbono 1. Lá no carbono 3 tem um radical ligado com um carbono só, que é o metil, então 3-metilbutanal. Esse aqui parece com o de antes, 4 carbonos, tudo. O que mudou? É que aqui o radical está no carbono 3, aqui o radical está no carbono 2, então não vou escrever de novo não, mas é o 2-metilbutanal, esse aqui. E aqui, por fim, ó, o maior caminho, se eu fosse fazer, seria isso aqui, para dar o nome, mas o aldeído ficaria de fora. Aqui tem um hidrogênio, tá, gente? Acho que faltou ali. Então, o aldeído ficaria de fora. Então, eu não faço. Então, o meu maior caminho, eu vou fazer aqui, colocando a minha função. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, pente, só ligação simples, an, carbono terminal, ó, não está entre carbonos, fazendo ligação com oxigênio, então é um aldeído, termina em al. Eu tenho um radical com 2 carbonos, lá no carbono 2, que é o etil, e um com um carbono só, que é o metil. Então eu escrevo em ordem alfabética, 2-etil, 3-metil, pentanal. Certo? E, pode ter 2 aldeídos? Pode. Só que eles vão estar... Por que eu não coloquei número aqui também? Porque aqui ele só pode estar no primeiro e no último também, né? Eu tenho 5 carbonos. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Eu tenho 5 carbonos, né? Eu tenho 5 carbonos e aí eu tenho, ó, esse é o carbono 1, esse é o carbono 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso pôr 1, deixa eu pegar minha caneta. 2, 3, 4, 5 ou 1, 2, 3, 4, 5. De uma forma ou de outra, vai estar no carbono 1 e 5, em qualquer um outro que estiver, deixa de ser aldeído, passa a ser cetona, porque para ser aldeído tem que estar em carbono terminal, como eu falei. Então esse é o pentano dial, porque tem 2 aldeídos. A aula de nomenclatura desses eu ainda vou continuar falando de nomenclaturas de funções oxigenadas, e aí ao final eu vou falar um pouco sobre
utilização dessas funções, né? Igual eu já mostrei a acetona, o álcool, o etanol, né? Que vocês já devem ter, que eu falei, a gente já viu o metanol aqui, o etanol, a acetona que vocês conhecem também, o metanal, que é o formaldeído, que é aquele produzido pelas formigas, a gente vai ver, enfim, eu vou falar um pouco, no final, quando eu falar de todas as funções oxigenadas, eu falo da utilização de tudo, tá certo? Beijinhos para vocês e bons estudos!